Olá, estudante da primeira série. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos aprofundar um pouco os nossos estudos em relação à representação gráfica de uma função quadrática. Vamos lá? Então, os objetivos da nossa aula são compreender que o gráfico da função quadrática é uma parábola, conforme nós já vimos nas aulas anteriores, e também construir o gráfico da função quadrática f de x igual a ax ao quadrado. Vocês sabem que cada tipo de função tem uma representação gráfica diferente. Especificamente da função quadrática, nós sabemos que é uma curva chamada de parábola. Vamos estudar mais algumas propriedades, mais algumas coisas interessantes sobre essa curva que representa a função quadrática. Então vamos pensar um pouquinho. Você já viu que uma função quadrática tem algumas características tiradas da equação do segundo grau? Ela tem uma relação muito íntima, muito próxima da equação do segundo grau. E agora, você lembra das formas incompletas das equações do segundo grau? Qual será o comportamento das funções nesse caso? Quando nós estudamos as equações do segundo grau, a gente tinha equação que só tinha o coeficiente a, algumas o a e o b, ou seja, eram equações incompletas, mas também tinham as equações completas, que dava até um pouquinho mais de trabalho para resolver. As funções também aparecem nesses mesmos formatos, e aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que acontece com o gráfico em cada caso. Vamos lá? Então aqui nós temos, por exemplo, a equação ax ao quadrado igual a zero. Ela está ligada à função f de x igual a ax ao quadrado. Tem essa semelhança, tem uma relação, Se eu tenho aqui a equação ax ao quadrado mais bx igual a zero, uma equação que só tem o coeficiente a e o b, a função correspondente a ela é a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx. E se eu tenho uma equação somente com o coeficiente a e o c, ax ao quadrado mais c igual a zero, o que acontece com a função correspondente? A função correspondente será f de x igual a ax ao quadrado mais c. Então, nesse caso, nós temos que considerar sempre que o coeficiente a é diferente de zero. Até porque se ele for zero, vai anular essa parte que tem o x ao quadrado, aí não vai ser uma função, conforme nós estamos estudando aqui. Então, alguns pontos importantes que a gente precisa observar e conhecer. Vocês sabem que se o coeficiente a for menor do que zero, se ele for negativo, a parábola que representa a função, ela tem a concavidade aberta para baixo, conforme a representação aqui. E o que acontece quando a é maior do que zero, quando a é positivo? A gente tem a parábola com a concavidade aberta para cima. E olha que interessante, Quando a parábola é aberta para baixo, a gente vai ter um ponto máximo lá em cima. E quando é o contrário, quando ela é aberta para cima, a gente vai ter um ponto mínimo lá embaixo. São informações importantes que a gente precisa saber. E aí já entra também a ideia das raízes da função. As raízes da função é quando o valor de y é zero, quando eu tenho os valores de x, que ao fazer o cálculo resulta no y0, mais precisamente no gráfico, onde a parábola intercepta o eixo x, onde ela corta o eixo x, e também a ideia de vértice, quando eu falei em ponto de máximo, que é o ponto mais alto que a parábola alcança, o ponto de mínimo, nós estamos nos referindo ao vértice da parábola. Muito importante a gente prestar atenção e conhecer essas informações em relação à representação gráfica da função quadrática. Então vamos ver aqui uma aplicação, usando aí a função quadrática, contextualizando com uma situação do dia a dia. Então um produtor rural está investindo em cultivo hidropônico de hortaliças. Para isso, ele encomendou a construção de uma estufa de arco conjugado. A empresa contratada apresentou o projeto a seguir. Então veja bem, nós temos aqui o projeto dessa estufa e olha que interessante, Ela pode ser representada aqui por duas parábolas, conforme você está vendo a representação gráfica. E por que eu preciso representar ela por uma parábola? Dependendo do que vai ser calculado, quantidade de material, enfim, tudo que vai precisar adquirir para poder construir a estufa, o cálculo que está por trás de tudo isso são os cálculos voltados aí à função quadrática. Então é muito importante saber que existe possibilidade de contextualizar com o dia a dia.
E vou dar mais uma dica aí, né? Você que joga vôlei, por exemplo, né? Sabe o que acontece quando há um lançamento da bola para cima? Fica prestando atenção aí no comportamento da bola, né? Você sabe que ela vai subir até um determinado ponto e vai descer. Isso não está te lembrando aí alguma coisa relacionada à parábola? A gente também vai poder aprofundar mais sobre isso, tá bom? Então aqui ainda nessa aplicação, né, aqui eu ampliei para vocês, né, a representação gráfica com todas as medidas dessa estufa, né, conforme vocês estão vendo aqui. Ainda sobre o gráfico, né, de uma função, né, se eu tiver uma função definida por f de x igual a x ao quadrado com a diferente de zero, eu gostaria de mostrar para vocês vários valores de a, o que acontece com o comportamento da parábola. Vamos verificar aqui quando a vale 1/10, conforme vocês estão vendo aqui. Quando a vale 1/10, nós temos aqui a parábola mais aberta dessa representação. Vocês viram que ela está tão aberta, né? Ela está quase uma reta. Lógico, não é uma reta, né? Mas no sentido aqui, né, bem grosseiro, né, fazendo um comparativo, é a que está mais próxima de encostar aqui no eixo x, no eixo horizontal. Notem quando a vale 1/2, 1/2. A parábola ficou um pouquinho mais fechada. Pouca coisa, né? Mas ela fechou um pouquinho. E quando a vale 1? Quando a vale 1, aí a parábola já fechou um pouco mais, né? Já teve uma representação um pouco diferente. Se o a vale 2, o que aconteceu com a parábola? Fechou mais ainda, né? E quando a vale 5, né, nós temos a função y igual a 5x ao quadrado, apareceu uma parábola bem fechada, né, muito próxima do eixo y. Então aqui a gente já consegue, né, observar aqui um comportamento da parábola relacionando com o valor do coeficiente a. Então é muito importante a gente fazer essa análise. Aqui nós estamos analisando para valores positivos, né, quando a parábola tem a concavidade aberta para cima. E o que acontece quando a concavidade é aberta para baixo, quando o valor do a é negativo, né? Nós vamos pegar os mesmos valores do coeficiente a e fazer essa análise, né? Olha só, quando a vale menos 1/10, apareceu a parábola, né, com uma abertura bem grande, né, muito próxima do eixo x. A diferença é que agora ela tem a concavidade aberta para baixo. Olha só, com a igual a menos 1/2, né? A parábola fechou um pouco, mas continua, né, com uma abertura aí bem expressiva. E se o a vale menos 1, se o a vale menos 2 e se o a vale menos 5, o que você percebeu? Que quanto, né, eu faço aqui uma aproximação desse número, no caso dos números negativos, conforme eu vou diminuindo, colocando um número menor, o que acontece com a parábola? A parábola vai fechando. Então também é uma característica que vocês já puderam observar fazendo essa análise, né, com vários valores de a e simulando com as parábolas correspondentes. Então, olha só, vamos praticar um pouquinho. Analisando os gráficos abaixo, né, da função f de x igual a x ao quadrado, como são as abscissas e as ordenadas de 2 pontos, em cada parábola, né, são simétricos no caso, eu quero que vocês me respondam, né, se existe aí essa simetria e também observe e aponte alguma coisa em comum que vocês observaram aqui. O que está acontecendo que eu posso considerar como uma regra. Então, observe essas parábolas, né, e vocês me respondem se há uma simetria, se há alguma relação importante que você tenha observado. Tá? Um tempinho para vocês analisarem.
E aí, o que você percebeu? Né? Será que as abscissas e as ordenadas dos dois pontos em cada parábola eles são simétricos em relação ao eixo x? O que você conseguiu detectar analisando aqui essas parábolas? Vamos ver? Se vocês observarem bem, vocês vão ver que as abscissas, o que é abscissa mesmo? É o valor correspondente ao x. A ordenada é o valor correspondente ao y, não podemos esquecer disso, né? Então, se você observar o comportamento, né, em relação ao valor do A, você vai perceber que as abscissas são iguais e as ordenadas são opostas, né, uma positiva e uma negativa. Então, acontece, né, fazendo o comparativo, a observação de cada uma dessas parábolas, né? A gente viu aqui o comportamento quando A é maior do que zero, quando ele é positivo, e quando A é negativo é menor do que zero, né? No caso da parábola ser aberta para baixo, né? Conforme vocês estão observando aqui. Vamos praticar mais um pouquinho. Então, analisando mais uma vez, né, esses gráficos, agora sim, vocês vão adiantar, né, essa questão de observar se tem alguma regra, alguma característica que você conseguiu observar nessas parábolas que foram representadas aqui. Tempinho para vocês analisarem. E aí, conseguiram observar alguma coisa importante aqui? Lembra que quando a gente foi analisando lá no começo, né, o valor de A, conforme ele ia aumentando, aconteceu alguma coisa com a parábola, conforme ele ia diminuindo, enfim. E você conseguiu observar alguma regra, né, alguma coisa em comum? Então, veja bem, quando o coeficiente A for positivo, maior do que zero, o que a gente percebe, né? Primeira coisa, que o menor valor, né, que o x pode assumir é o zero, né? Ele não vai, nesse caso, né, obter um valor máximo, né? Ele é ilimitado superiormente, né, conforme vocês estão vendo aqui. Então, qual que é a ideia, né, que a gente esperava de você? Que você perceba que, além da concavidade, né, as condições do ponto máximo e o ponto mínimo estão representadas aqui, nesse caso com o ponto de mínimo da parábola, porque a concavidade é voltada para cima, né, conforme você está vendo aqui. E o que mais que você percebeu? Lembra que nós discutimos um pouquinho, né, em relação aos valores de A? A parábola vai abrindo ou vai fechando conforme o que, né, o que acontece aqui, né? Voltando aqui, conforme o valor do A vai aumentando,
a concavidade da parábola vai diminuindo, ela vai ficando mais fechada. Então é uma observação importante que você pode acrescentar aqui nesse item. E quando A é negativo, quando A é menor do que zero, o que você percebeu? Né? Então a concavidade está voltada para baixo, o maior valor assumido por f de x igual a ax ao quadrado é zero, né? Conforme vocês estão vendo aqui no gráfico, não assume valor mínimo, ou seja, é limitada inferiormente, né? Conforme vocês estão verificando aqui nesse gráfico. Também é importante você perceber em relação aos valores de A, conforme você vai aumentando, né, ou diminuindo aqui, acontece também um comportamento diferenciado aqui com a abertura da parábola. Né? Veja bem, se eu pegar o x, ou melhor, se eu pegar o a igual a menos 1/10, que é um valor negativo bem pequenininho, a parábola está bem aberta. E se eu for diminuindo, pegando outros valores negativos, né, por exemplo, menos 5, a parábola está ficando mais fechadinha. Então também é uma observação importante que você pode acrescentar aqui, né, nesse item, né, em que pedia para você analisar alguma regra, algo em comum que acontece aqui nesses gráficos de função quadrática, beleza? Então aqui, ó, quanto menor o valor absoluto de A, maior será a abertura da parábola. Quanto maior o valor absoluto de A, menor será a abertura da parábola, né? Isso que a gente já tinha observado, né, agora sistematizando, né, e formalizando para você deixar aí bem registrado essa informação. Os gráficos das funções quadráticas f de x igual a ax ao quadrado e g de x igual a x ao quadrado, em que a e o a', né, são números simétricos em relação ao eixo x, há uma reflexão em torno do eixo horizontal, ou seja, uma transformação que leva o par ordenado xy em x menos y. Veja ao lado, por exemplo, os gráficos de f de x igual a 4x ao quadrado e g de x igual a menos 4x ao quadrado. Olha o que acontece se o valor do a, né, ele for oposto. Né? Se eu pegar um a positivo e o oposto negativo, a parábola vai ter uma reflexão em relação ao eixo x. Uma ficará aberta para cima, outra aberta para baixo, mas os pontos de representação serão simétricos. Então também é uma propriedade que nós podemos colocar aqui em relação às funções, né, quando elas têm aí essa ideia, né, de usar o termo a oposto, beleza? Vamos praticar um pouquinho. Agora vocês vão traçar o gráfico de f de x igual a 1/3 de x ao quadrado e determinar os valores de f de x para x igual a menos 3, x igual a 3, x igual a menos 3/2, e você vai verificar, né, e vai colocar a representação desses valores no gráfico, beleza? Tem a dica para você utilizar aqui esses valores para x, menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Então um tempinho para vocês resolverem.
E aí, conseguiram representar graficamente, conseguiram calcular os valores, né, que foram colocados aqui para a gente obter o valor de y. Então, vamos primeiramente montar a tabela, né? Nós havíamos sugerido aqui alguns valores para x, que eram -6, -3, 0, 3 e 6. Então, fazendo o cálculo de y, o y correspondente a x igual a -6 é 12, né? 6 menos 6 ao quadrado é 36, divididos por 3, né? Teremos como resultado 12. O valor de y correspondente a x igual a -3 vai ser 3 positivo. O valor de y correspondente a 0 vai ser 0. Para 3 nós teremos como resultado 3 e para 6 teremos como resultado 12, né? Conforme os cálculos, né, feitos corretamente, né, nós teremos exatamente esses valores. Representando esses valores no gráfico, né, colocando cada par ordenado, nós teremos exatamente essa parábola aqui. E a pergunta é, né, como que eu marcaria aqui no gráfico -3/2, né? Como que eu faria esse cálculo, né? Ou melhor, como que eu faço essa representação? Quando os números são inteiros, fica um pouco mais fácil. Agora, quando o número, né, ele é racional, ele é um número decimal, né, com vírgula, aí fica um pouquinho mais complexo, mas você pode sim fazer o cálculo, né, e representar graficamente qualquer número, mesmo que seja de uma forma bastante aproximada. Notem que nós temos aqui um destaque. Né? Olhem bem para esses pontos -3 e 3 e 3 e 3 que estão destacados aqui na tabela. Vocês podem verificar que eles são pontos simétricos, né? Fazem com que a parábola tenha essa característica também de ser simétrica em relação ao eixo vertical, o eixo y. Okay? Então aqui, né, para o valor de -3/2, né, a gente sabe que -3/2 equivale a -1,5, então a gente consegue fazer, né, esse cálculo, consegue representar graficamente aqui, né, de acordo com o valor correspondente. Beleza? Então agora, veja bem, né, a gente já traçou o gráfico, agora nós vamos calcular aqueles valores que foram solicitados. Então o valor de y para x igual a -3. Fazendo o cálculo, nós teremos que f de -3 igual a 3, f de 3 é igual a 3, conforme o cálculo que já estava na tabela. E como é que fica f de -3/2, né? Fazendo o cálculo, nós vimos que vai ficar exatamente como 0,75, transformando isso em fração, nós teremos 3/4, né? Conforme o cálculo feito corretamente. Beleza? Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos um pouco sobre o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado, né? Uma função quadrática, porém com algumas variações do coeficiente a. Nós vimos que quanto menor o valor absoluto de A, maior será a abertura da parábola. Vimos também que quanto maior o valor absoluto de A, menor será a abertura da parábola, conforme os exemplos que vocês estão vendo aqui. Muito importante compreender todos esses fatos, né, em relação à representação gráfica da função quadrática. Né? Sempre lembrar que a representação gráfica vai ser uma curva chamada parábola. Eu agradeço pela sua atenção, bons estudos e até a próxima aula.